Olá, continuando os nossos estudos em Colossenses, eu queria relembrar, antes da nossa leitura, um detalhe que eu expliquei nas aulas anteriores. Quando Paulo escreve essa carta de Colossenses, ele está direcionando isso a uma igreja que estava sofrendo com alguns ataques de doutrinas que depreciavam o evangelho ou que tentavam minimizar algumas coisas do evangelho ou deturpar algumas coisas do evangelho. Então Paulo escreve para fortalecer aqueles irmãos e para incentivá-los a permanecerem firmes na verdadeira mensagem do evangelho. Então Paulo começa assim, lá no capítulo 2, no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Essa figura de associar com uma árvore, a raiz, enraizados, ou com um edifício, por conta do alicerce do edifício, é muito importante na vida cristã. E ela aparece em vários outros lugares da palavra de Deus. Ela significa que nós precisamos estar fundamentados na verdade do evangelho. Nós precisamos crescer alicerçados naquilo que de fato Cristo ensinou. E nós precisamos nos alimentar, assim como as raízes das árvores trazem o seu alimento ali do subsolo, nós precisamos nos alimentar dessa palavra de Deus. Como essas raízes, nós precisamos sugar isso das Escrituras. E aí Paulo continua ensinando que, no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ele está confrontando de forma positiva, aquela religião que estava surgindo ali dos gnósticos, uma seita. E ele fala assim, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Só uma curiosidade a respeito dos gnósticos, eles pregavam, por exemplo, a adoração a anjos, eles depreciavam Cristo, eles falavam do conhecimento como uma forma de se obter a salvação. E outras doutrinas secretas que eles incentivavam. E aí Paulo vai continuar falando sobre a plenitude de vida em Cristo, no Filho de Deus. Plenitude é uma palavra que vai se repetir várias vezes nesse livro e em outros momentos em que Paulo trata sobre estar com Cristo. Porque o que Paulo quer dizer é que nós só vamos nos sentir cheios, preenchidos, realizados, contentes, quando nós realmente entendemos aquilo que Cristo quer pra gente e viver de acordo com Ele, usando Ele como nosso modelo, como nosso padrão. E aí Paulo assim ensina, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, como eu falei, estarem completos e realizados. No versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Apenas lembrando, a circuncisão era uma marca no corpo feita nos meninos que eram descendentes de Abraão. Era uma marca da aliança que Deus havia feito com Abraão, com a nação de Israel. E ela marcava esse pacto de Deus com Israel. E o que Paulo ensina aqui é que agora já não é mais necessário essa marca física, porque o sangue precioso de Cristo já foi derramado por nós, e Ele é a nossa marca. E aí ele continua assim, com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, abrir mão dessa nossa natureza pecaminosa. E ele fala assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Tá aí a figura do nosso sacramento. Nós temos 2 sacramentos na nossa igreja, o batismo e a ceia. E o batismo simboliza realmente isso. O morrer para quem nós somos, para os nossos desejos, paixões, para as nossas falhas, para os nossos pecados. E renascer para uma nova vida em Cristo, buscando a semelhança dele, buscando refazer a imagem de Deus em nós, que foi deturpada pelo pecado. Paulo segue, e com ele, com Cristo, vocês foram ressuscitados. Lembra? O pecado, ele traz como consequência, como seu salário, a morte. O que Paulo está dizendo é que Cristo nos ressuscita dessa morte espiritual. De que forma? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Não é por merecimento, a gente não tem essa opção de nos salvar, mas é Cristo que faz isso em nós, é Cristo que, por meio do Espírito Santo,
coloca a fé nos nossos corações. E aí ele vai falar sobre salvação nos versículos seguintes. Ele fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ou seja, trouxe essa nova vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. A escrita de dívida é um termo comercial. É como se fosse uma nota promissória, em que a gente coloca ali, né, os serviços prestados. Nesse caso aqui, pense como uma nota promissória em que você anota todos os seus pecados, em que estão transcritos ali tudo que você fez na sua vida, tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. E o que Paulo nos explica aqui é que ele perdoou, ele cancelou essa escrita de dívida. É como se Cristo fosse lá e batesse um carimbinho assim, ó, escrito pago. Mas não é simplesmente um carimbinho, né? É um carimbo com o sangue dele. Ele pagou essa dívida com o sangue dele. Ele sofreu por todos os nossos pecados e sofreu muito para que a gente pudesse ter paz com Deus novamente. E aí ele continua dizendo assim, ó, essa escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, né, os seres espirituais, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está ensinando que na cruz de Cristo, toda a nossa dívida foi paga. E que quando nós morrermos, nenhuma condenação haverá para nós que estamos em Cristo Jesus, que cremos na mensagem do Evangelho, porque Ele já levou sobre si toda a nossa culpa. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o Espírito Santo é quem nos garante isso. Nos garante que nós vamos, pela misericórdia de Deus, perseverar até o fim, buscarmos ser a imagem e semelhança de Deus, se nós dermos ouvidos à voz dele. Essa é a vida que Paulo nos mostra, essa vida de plenitude, em que nós abandonamos a nossa natureza pecaminosa, nós iniciamos essa nova aliança com Deus, nós fomos ressuscitados dessa morte espiritual e agora nós podemos desfrutar de uma nova vida com perdão e com o fim do legalismo, que a gente vai ver na nossa próxima aula. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, escreve aí nos nossos comentários, manda um abraço para mim que eu também gosto. Tchau, obrigada!